Começando com a definição de plano inclinado, nós temos que o plano inclinado é uma superfície plana inclinada a um determinado ângulo. Com relação ao movimento, nós temos que o movimento é a variação da posição de um objeto, de um corpo ou uma partícula, a um determinado intervalo de tempo. Na física, a ciência responsável por estudar o movimento e suas variações é a mecânica, e ela é dividida em três, que é a cinemática, a estática e a dinâmica. Dentro da cinemática, nós temos o movimento retilíneo uniformemente variado, o MRUV, onde este apresenta uma trajetória em linha reta. Além disso, ele apresenta a variação de velocidade nos mesmos intervalos de tempo e uma aceleração constante. A fórmula do MRUV é a seguinte: S é igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2, onde S é a posição final do objeto, S0 a posição inicial do objeto, V0 a velocidade inicial do objeto, T o tempo e A aceleração do objeto. Tendo em mente que é um exercício simulado de forma remota, o objetivo do nosso trabalho é compreender como ocorre o experimento do plano inclinado de forma prática, entender que a aceleração do corpo envolvido varia junto com o ângulo, além de identificar e classificar qual movimento está relacionado ao objeto durante a execução do experimento. Para a realização do procedimento experimental, utilizamos o Heller, que é uma plataforma online disponibilizada pela UFSC. Nele, conseguimos simular o plano inclinado e tivemos um tempo de 10 minutos para toda a realização do experimento. Para realizarmos esse procedimento, clicamos inicialmente em Configuração Inicial, para que o ângulo seja ajustado para um valor de menos 15 graus. Depois, ajustamos para o ângulo que queremos, que neste caso é 10 graus, e então clicamos no botão Enviar. Depois de enviarmos o ângulo que queremos e a máquina realizar o ajuste necessário, podemos então soltar o corpo de prova para que a experiência seja então efetivada. Ao final, será obtido os valores de 10, 20, 30, 40, 50 e 60 centímetros. Da mesma forma que o procedimento é realizado para o ângulo de 10 graus, também é realizado para o de 20, 30, 40 e 50 graus. A máquina é ajustada para sua configuração inicial de menos 15 graus e, em seguida, clicamos no ângulo que desejamos. Depois enviamos e, após a máquina realizar o ajuste, então podemos soltar o corpo de prova. É interessante observar que as medidas realizadas pelo simulador estão demarcadas em centímetros. Neste caso, para a utilização dos nossos cálculos, transformamos as medidas em metros. Da mesma forma, o tempo marcado pelo simulador necessitou de transformação, tendo em vista que os resultados obtidos foram em milésimos de segundo, e transformamos para segundos para ficar mais coerente com o que foi pedido. Em seguida, para trabalhar os resultados de modo bem prático, realizamos as transformações necessárias para cada valor obtido de cada ângulo e montamos as tabelas de 1 a 5. Com os resultados de cada ângulo organizados e tabelados, conseguimos então montar os respectivos gráficos. Eles foram montados na distância versus o tempo, onde a distância está no eixo Y e o tempo está no eixo X. Aqui vocês estão vendo os gráficos de 10, 20 e 30 graus. Da mesma forma, montamos os gráficos de 40 e 50 graus. Em seguida, após realizar essa montagem, definimos para cada gráfico uma linha de tendência, para então podermos encontrar qual função melhor se encaixa no formato dos resultados experimentais. Percebemos que a função que melhor se encaixou e se adequou aos resultados foi a função polinomial. Entendendo que a velocidade é a relação entre distância e tempo, e que os gráficos gerados foram a variação da distância pela variação do tempo, percebemos que as equações geradas por cada gráfico podem nos trazer a resultante da velocidade.
Deste modo, precisamos fazer alguns ajustes, que vão ser os próximos passos. Com as equações polinomiais geradas para cada gráfico, precisamos então fazer alguns ajustes para podermos ter uma velocidade resultante a partir das equações do gráfico. Como é uma equação polinomial, precisamos fazer a primeira derivada de cada equação e então conseguimos achar a velocidade a partir da equação do gráfico, como mostrado aí, demarcado em vermelho as primeiras derivadas de cada equação resultante dos ângulos de inclinação. Após os ajustes, temos então as equações da velocidade para cada ângulo de inclinação. Com as equações definidas para cada ângulo de inclinação, podemos então calcular a velocidade final para a esfera em cada ângulo. No ângulo de 10 graus, a velocidade final da esfera foi 0,917 metros por segundo. Para o ângulo de 20 graus, a velocidade final da esfera foi de 1,33 metros por segundo. Para o ângulo de 30 graus, a velocidade final foi de 1,80 metros por segundo. Para o ângulo de 40 graus, a velocidade final foi de 2,26 metros por segundo. Para o ângulo de 50 graus, a velocidade final foi de 2,58 metros por segundo. Depois de calcularmos a velocidade final para a esfera em cada ângulo de inclinação a partir das equações do gráfico, vamos então partir do princípio da conservação da energia mecânica e deduzir as expressões matemáticas da velocidade final do corpo de prova ao descer o plano inclinado para situações sem e com rolamento. Mas antes disso, partindo da segunda lei de Newton, do princípio fundamental da dinâmica, vamos definir as equações para estabelecer a aceleração ao longo do plano inclinado. E então conseguimos identificar a velocidade no eixo x. Utilizando a segunda lei de Newton, definida pela equação força igual massa vezes aceleração, onde esta estabelece que a aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional ao resultante das forças que agem sobre ele, nós iremos aplicá-la sobre o plano inclinado e chegaremos às seguintes formas, tanto no eixo x como no eixo y. Dessa forma, nós obtemos a aceleração ao longo do plano inclinado, que é AX é igual a G vezes seno θ. Como a aceleração é constante, ou seja, trata-se do movimento retilíneo uniformemente variado, nós temos a seguinte equação, como vimos anteriormente, onde a distância corresponde à última parte desta equação. Para descobrir o valor do tempo, nós fazemos a raiz quadrada de 2 vezes a distância dividido por AX, onde isto será igual a raiz quadrada de 2 vezes a distância sobre G seno θ, já que, como vejo anteriormente, o valor de AX corresponde a G seno θ. Assim, temos definido a velocidade no eixo x como AX vezes t é igual a raiz quadrada de 2 vezes g vezes t vezes o seno do ângulo. Falando agora sobre a conservação da energia mecânica, nós temos a energia cinética definida pela seguinte fórmula: K é igual a 1/2 de m vezes v ao quadrado. E a energia potencial gravitacional, U, é igual a m vezes g vezes h. A energia mecânica de um sistema corresponde à soma da energia potencial do sistema com a energia cinética dos objetos que compõem o sistema. Assim, nós temos a seguinte equação. Com base nisso, faremos análise de movimento da esfera, ou seja, do corpo de prova. Como dito anteriormente, estamos trabalhando com um plano inclinado, isto é, temos a superfície inclinada a determinado ângulo. Com base na conservação da energia mecânica, nós temos que a energia potencial é igual à energia cinética. E isolando a velocidade, obtemos a seguinte equação, onde iremos denominá-la de equação 1. Agora precisamos encontrar a relação entre a altura, o h, e o ângulo de inclinação θ.
Sabemos que o seno do ângulo é a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa. Dessa forma, observando a figura, temos como o cateto oposto representado pela altura e a hipotenusa pela distância. Assim, chegamos à seguinte fórmula: seno de θ é igual a h sobre d. Isolando a altura, nós temos que h é igual a d vezes o seno de θ. Agora, basta substituir o h na equação da velocidade, ou seja, a equação 1, para obtermos a seguinte fórmula. Assim, encontramos a equação da velocidade da esfera sem enrolamento. Agora, vamos em busca da equação da velocidade com rolamento. Aqui temos os movimentos de rotação e translação combinados. Nesta situação, temos a energia cinética expressa como a soma da energia cinética de translação do centro de massa e da energia cinética da rotação em torno de um eixo passando pelo centro de massa, como mostra a fórmula abaixo. Como feito anteriormente, iremos igualar a energia cinética à energia potencial gravitacional. E substituindo o I pelo seguinte termo, ficamos com a presente equação. Isolando a velocidade, temos a seguinte equação: V é igual a raiz quadrada de 10 sobre 7 vezes G vezes H, onde iremos chamá-la de equação 2, ok? Agora, vamos encontrar a relação entre a altura e o ângulo de inclinação θ, como feito anteriormente. E assim temos que H é igual a D vezes o seno θ, onde iremos denominá-la de equação 3. Agora, basta substituir a equação 3 na equação 2 e assim temos a equação da velocidade da esfera com rolamento. Depois de obtidas as equações para os valores teóricos de velocidade com rolamento e velocidade sem rolamento, podemos então calcular as velocidades finais para cada ângulo, de 10, 20, 30, 40 e 50 graus. É importante ressaltar que a gravidade utilizada foi de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, com os resultados obtidos, como mostrado na tabela, podemos comparar os valores experimentais com os valores teóricos. Com os resultados obtidos, podemos montar o seguinte gráfico da velocidade em função do ângulo, onde a velocidade está no eixo y e o ângulo no eixo x. Representado pelo ponto azul, temos os valores da velocidade final para o experimental. Representado pelo ponto laranja, os valores para a velocidade sem rolamento. E representado pelo ponto cinza, os valores da velocidade com rolamento. Quanto à classificação do movimento, podemos dizer que é um movimento retilíneo uniformemente variado, pois a velocidade se altera de acordo com a variação do ângulo. Quanto maior o ângulo, maior é a velocidade. Ainda observando o gráfico, percebemos que o modelo teórico que melhor representa os resultados experimentais é o de velocidade com rolamento, pois possui uma trajetória bastante parecida, além de possuir alguns pontos com uma diferença bem pequena. Para o cálculo dos erros relativos dos resultados obtidos, utilizamos a seguinte fórmula: o módulo de xi menos x dividido por x vezes 100. É importante destacar que o xi que utilizamos são os valores obtidos experimentalmente. O x é o valor teórico calculado. Os erros relativos percentuais nas medidas de velocidade do corpo de prova para o modelo com rolamento e sem rolamento estão representados nessa tabela, além da variação entre erros representados na última coluna. Deste modo, ao observarmos os resultados, percebemos que os valores de 40 e 50 graus da velocidade com rolamento foram os que obtiveram o menor erro relativo, sendo o de 40 de 2,79% e de 50 graus 1,65%. Podemos concluir que o erro de 50 graus de 1,65% é o erro mais aceitável de todos os valores obtidos.